Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Welter. Esse é um seminário da disciplina de Bioinformática, que é ministrado pela professora doutora Sandra, do programa de pós-graduação em Nanociências e Biociências. E hoje eu vou falar sobre o DRX e o Expert High Score, que faz parte do tema 2, que são ferramentas computacionais que serão aplicadas na minha pesquisa. Bom, para começar, eu preciso falar sobre a pesquisa que eu tenho desenvolvido. Ela trata de uma pesquisa aplicada, né? Então, os processos vão ser feitos laboratorialmente e essa pesquisa tem um enfoque no desenvolvimento ou de um produto ou de um processo. Como ela se trata de algo relacionado com a ciência e engenharia de materiais, então eu busco entender e conhecer algumas propriedades do material que estou estudando. E para isso, eu preciso realizar caracterizações para então fazer as análises. Eu trabalho com um material cerâmico e eu quero estudar as propriedades ópticas desse material. Então, através de caracterizações, eu vou descobrir do que o meu material é feito, né? E uma dessas caracterizações é a difração de raio-x, também conhecida como DRX. É um equipamento que está disponível no Centro de Ciências Moleculares e Nanotecnologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste. É esse equipamento aqui demonstrado na imagem. Bom, então, antes da gente falar dos dados, quais dados esse equipamento fornece, o que eu posso obter com esses dados, com essa caracterização, primeiro a gente vai entender o que é o DRX. Bem rapidamente, claro. Então, primeira pergunta a se fazer é o que é a difração? Então, a difração é uma propriedade das ondas, tanto das ondas mecânicas como as ondas eletromagnéticas. No caso, o raio-x é uma onda eletromagnética, né? E essa é uma propriedade de fazer com que a onda desvie ou contorne algum obstáculo, como está mostrado nessa figura aqui. E para que isso ocorra, para que essa difração aconteça, é necessário que a onda seja da mesma ordem de grandeza do obstáculo, seja ele uma fenda ou algum outro tipo de obstáculo. E o que é o raio-x? Contando um pouquinho da história sobre ele, esse cientista alemão, enquanto ele estava fazendo alguns estudos utilizando um tubo de raios catódicos, ele descobriu que algum tipo de radiação era emitida desse tubo catódico e ela transformava objetos que antes eram opacos em objetos transparentes de acordo com a sua densidade. Ou seja, ele acabou vendo em uma tela fluorescente esse fenômeno acontecendo. E ele chamou esta radiação de raio-x porque ele não sabia explicar qual era a origem dessa radiação. Ela não era explicada pela teoria clássica até então conhecida, né, na física. Com a chegada da física quântica e um pouco mais de entendimento de como esses processos aconteciam, foi possível entender um pouco melhor de onde surge o raio-x, né? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando como funciona isso. Então um elétron da camada mais próxima ou do nível energético, né, como também é conhecido, mais próximo do núcleo, ele é retirado, esse átomo ele vai acabar se tornando um átomo altamente excitado. E os elétrons presentes nas camadas acima ou nos níveis de energia mais distantes do núcleo, eles vão preencher esta vacância, fazendo com que uma radiação seja emitida. Então, para que ele realize esse salto quântico, ele precisa emitir uma quantidade de energia, um fóton, né? E é o que nós vemos aqui, né? Comprimento de ondas discretos, que são exatamente a energia necessária para que o elétron possa saltar de uma camada para outra, né? Realizar essa transição. Porém, quando eles tentavam realizar experimentos ópticos com esses raios, com essas radiações, acabavam não acontecendo. Então, não era possível ver difração nem interferência, eles não entendiam o porquê. Aí, os irmãos Bragg, estudando a emissão de elétrons, eles descobriram que os planos cristalinos, eles eram da mesma ordem de grandeza dos raios-x. E era por isso que quando se incidia o raio-x
em uma estrutura cristalina era possível ver esses fenômenos de difração, interferência, e não em outros sistemas que tivessem uma ordem de grandeza um pouquinho maior. Então, utilizando a lei de Broglie, a segunda lei de Broglie, para o comprimento de onda, tem a constante de Planck e o momento linear, os irmãos Bragg, eles definiram uma lei expressa por essa equação, que é o seguinte: quando uma radiação ela é incidida em uma rede cristalina, por exemplo, aqui nós temos o cloreto de sódio, né? Ele tem uma estrutura cúbica, então a distância entre esses dois átomos aqui está representada aqui, né? A distância interplanar. E dependendo do ângulo, essa onda ela pode ser construtiva ou destrutiva. E quando esse ângulo fornecer uma onda construtiva, essas duas ondas vão acabar interferindo e criando uma onda bem maior, que são os picos que nós vamos ver no próximo gráfico, que se chama difratograma. Com esse tipo de gráfico, você pode obter várias informações sobre o cristal que você está estudando. Bem, então, qual que é a ferramenta, né, utilizada para a análise desses dados? Então, para a gente entender, primeiro a gente tem que saber como são os dados que se obtém desse equipamento. Então, coloca-se uma pequena amostra em pó dentro do equipamento, ele vai fazer uma corrida de 2θ, de um ângulo até um outro ângulo, em um determinado tempo. Com isso, o equipamento fornece para o pesquisador um bloco de notas com várias informações, e dentro dessas informações nós temos duas colunas, uma com o ângulo e a outra com a intensidade da interferência. Esses dados eles precisam ser tratados rapidamente no Excel. E com esses dados para os gráficos, esse gráfico ele pode ser plotado em qualquer software de gráficos, seja ele o Origin ou mesmo o Excel. Então, se você quer saber qual tipo de material, qual é o tipo de fase cristalina, você pode realizar comparações com fichas catalográficas de materiais já existentes. Para isso, você vai utilizar um banco de dados, que existem vários na web disponíveis, e antigamente essa comparação ela era feita manualmente, então era um trabalho muito demorado e muito trabalhoso de se fazer. Por isso, hoje nós temos as ferramentas computacionais para auxiliarem a gente nestas análises. Vou apresentar aqui o Expert High Score. Ele é utilizado para determinação e visualização da estrutura do cristal, análise cristalográfica. Ele suporta vários bancos de dados de referência, e nessa parte da pesquisa que eu tenho utilizado eu utilizei um banco de dados chamado PFF22, que é um banco de dados com várias fichas cristalográficas. Ele não é um programa muito pesado, não, ele tem apenas 640 megas. E essa é a cara inicial quando você abre o programa. Então, para você utilizar esse programa, você precisa daqueles dados utilizados para plotar o seu gráfico no Origin, e você vai transformar isso em um bloco de notas e salvar como .asc para abrir nesse programa. Então, você vai clicar em File, Open, e vai abrir este arquivo. Aqui no meu caso, eu já tenho um projeto salvo de uma análise já realizada anteriormente, e eu vou mostrar para vocês como fica. Esse programa ele pode oferecer muitas coisas, mas eu vou mostrar uma das alternativas, que é a que eu utilizei para fazer a caracterização do meu material. Ele possui esses picos aqui, essas referências, mas para um gráfico novo ele não vai mostrar, então você precisa encontrar os picos. É só clicar em Search Peaks, não precisa mudar nenhum parâmetro, e ele vai mostrar todos esses que estão demonstrados aqui em cima. Bom, agora a gente precisa realizar a busca e a comparação do teu gráfico com os gráficos das fichas cristalográficas disponíveis no banco de dados que eu instalei neste programa. Então, para isso, vai Análises, Search and Match, e vai clicar na primeira opção disponível ali.
Clicando em Search, ele já vai automaticamente mostrar várias fichas cristalográficas que são parecidas com a minha amostra e as melhores combinações para ela. Aqui no caso nós temos duas, né, o monetita e hidroxiapatita. Mas caso você não conheça o material, que no meu caso eu já conhecia, então eu já posso melhor direcionar o que eu busco, mas caso seja um material desconhecido e você queira descobrir propriedades sobre ele ou que tipo de material é esse, você pode fazer uma busca mais robusta, né? Você pode selecionar, utilizando esta opção aqui, os tipos de átomos que você pretende procurar, os quais você não quer que o sistema procure. Então você pode fazer uma busca mais específica. Então aqui eu posso selecionar ou comparar todos esses que estão talvez possam ser, mas como eu já tenho duas que são bem prováveis, eu vou deletar essas aqui. Eu mudei a cor da minha referência aqui, que é a hidroxiapatita, para preto, para ficar melhor de visualizar. E você pode analisar ele tanto como gráfico, né? Então, vão ter os picos ali para você analisar com os picos do seu gráfico, e também como linhas. Aqui embaixo fica bem fácil de você conseguir visualizar se ela realmente é parecida ou não. Como no meu caso eu percebi que ela estava extremamente parecida, eu posso visualizar quais são as propriedades dessa ficha cristalográfica. Então, para isso, clica-se com o botão direito e na primeira opção aqui, ele vai abrir essa janela e que mostra qual que é as propriedades químicas do meu material, as propriedades cristalográficas, né? Então, no caso, é um cristal hexagonal, ele vai mostrar a distância interplanar em angstrom, quais são os ângulos dessa estrutura cristalina, no caso, ela é hexagonal, então as propriedades desse tipo de cristal e outras propriedades também podem ser lidas aqui, é bem interessante. Bom, conclusão então, por que essa ferramenta ajuda na tomada de decisões? No meu caso, como eu estou fazendo esse material utilizando a calcinação, em estudos dizem que deve-se ter cuidado com a temperatura e o tempo utilizados na calcinação para que não ocorra a decomposição da hidroxiapatita na fase beta-trifosfato de cálcio, que é o que eu não quero. Então, dessa forma, eu consigo saber se o meu material realmente é hidroxiapatita ou não. Nesse caso, era. E quais as vantagens de utilizar essa ferramenta computacional? Então, eu não preciso buscar várias fichas cristalográficas e ficar testando uma por uma manualmente, como era feito antigamente. Isso vai facilitar o meu trabalho. E o que a disciplina de bioinformática me trouxe de conhecimento? Além de várias coisas que eu não conhecia, como ferramentas e banco de dados, tanto de artigo como de, por exemplo, o PubChain, que é possível fazer reações químicas que talvez eu utilize. Eu também tive um conhecimento bem amplo sobre o que são Big Data, e qual é a problemática dessa quantidade de dados grande que existe, e qual é a forma que hoje tem se pensado em organizar, em analisar, em trabalhar melhor com essa quantidade enorme de dados e diferentes que tem surgido, né, entre os pesquisadores do mundo inteiro. Bom, então é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau!